Então, a terceira aí de 6 aulas de genética. A gente vai estar falando hoje sobre segunda lei de Mendel e linkage, que seriam variações para a gente começar a estudar mais de um gene de uma vez só. Então, eu apresentei para vocês na aula 1 a primeira lei de Mendel, que seria a lei que vai prever a hereditariedade a partir de heranças monogênicas. E aqui vai ser a partir de características que tem mais de um gene envolvido ou até duas características ou mais monogênicas. Ela vai ser também chamada de lei da segregação independente. Isso é muito importante, pensando até em Enem, porque esse nome precisa estar na cabeça de vocês para que você possa entender como funciona a segunda lei. Ela só vai conseguir prever corretamente os possíveis filhos, né, os possíveis genótipos aí da prole, se os genes em questão, 2 ou mais que a gente está trabalhando, estiverem em cromossomos diferentes. Por quê? Eles precisam, para o cálculo, que os genes alelos, tanto de um gene quanto de outro, segreguem de forma independente, ou seja, eles possam se recombinar de todas as formas possíveis. É só você ver aqui. Nesse caso, eu tenho os dois genes em questão, o gene A e o gene B, em cromossomos diferentes. Então, eu vou observar aqui o Azão podendo se combinar com o Bzão, e o Azão podendo se combinar também com o Bzinho, como a gente observou aqui nessa possibilidade. E da mesma forma, o Azinho aqui vermelho pode se combinar com o Bzão e pode se combinar com o Bzinho. Isso que na formação de gametos. Porque vamos lembrar, como é que a gente fazia o cálculo lá na primeira lei de Mendel? Eu percebia quais eram os gametas possíveis que os pais poderiam produzir e fazia o quadro a partir disso. Eu colocava aqui os gametas. Então é exatamente a mesma coisa que eu vou fazer na segunda lei de Mendel. Eu vou colocar aqui os gametas que os possíveis pais vão poder produzir. Nesse caso, se é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, eu tenho que calcular quais são os gametas de cada um desses pais, que aqui eu vou repetir. Se é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tem todos os 4 alelos possíveis, então vai ter todos os 4 gametas possíveis. Azão, Bzão, Azinho, Bzão, quer dizer, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Agora, imagine que eu tivesse um cruzamento aqui de um Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com um indivíduo que fosse Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, um duplo homozigoto recessivo. Eu ia precisar colocar todas essas aqui? Não, porque o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho só consegue fazer qual tipo de gameta? O Azinho, Bzinho. E aí só teria a última linha. Então repara que esse quadro, ele sim, ele é bem grande, mas ele só vai ter esse tamanho gigantesco de 16 casas caso eu tenha o cruzamento de um duplo heterozigoto. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E a gente vai ver que até nesses casos, na maioria das questões, em várias delas, eu vou poder poupar tempo e não fazer esse quadro gigantesco. Tá? Além disso, eu também tenho que deixar bem claro para vocês podem trabalhar esses dois genes de forma independente. Então, se eu tenho o cruzamento aqui de duplos heterozigotos e eu quero saber qual é a chance de ter um indivíduo que é homozigoto recessivo nos dois genes, eu posso separar. Eu faço para o A, eu faço para o B e depois eu multiplico as duas possibilidades, tá? Mas em geral, a gente não precisa fazer isso, mas eu vou ensinar para vocês como fazer. Bom, duplo heterozigoto produziu esses 4 tipos de gameta. Como é que eu monto o quadro? Correlaciono, igual de fazer com a primeira lei. Azão com Azão, Bzão com Bzão. Fica Azão, Azão, Bzão, Bzão. Aqui fica Azão com Azão e o Bzão com Bzinho. Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Terceira casa aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzão. E por fim, quarta casa, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Aqui a gente vai ter o Azão e o Azão combinando, Bzão com Bzinho. Aqui, Azão, Azão 2 vezes, 2 Bzinhos. Aqui, igualzinho esse aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E a quarta casa dessa linha, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Se vocês verem, a gente está formando aqui nada mais é do que combinações. Mas o que você observa aqui de resultado? Eu separei em 4 cores diferentes. As 4 cores diferentes são os fenótipos diferentes. Então, se por exemplo eu dissesse para vocês que o Azão é a cor amarela, o Azinho seria para a cor verde e a ervilha vai ser lisa se ela tiver Bzão e vai ser rugosa se tiver Bzinho, Bzinho. O que a gente vai observar? Que os fenótipos seguem um padrão. Em 9 das 16 possibilidades aqui, eles vão ter pelo menos um Azão e pelo menos um Bzão. Por que eu digo pelo menos? Porque o fenótipo vai ser esse, mas o genótipo varia. Porque aqui ó, é Azão, Azão, Bzão, Bzão, e aqui é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Genótipos diferentes, mas com o mesmo fenótipo. Ele é dominante para a primeira característica e dominante para a segunda.
Já no caso dos 3 em vermelho, o que eu estou observando aqui de padrão? Eu estou observando dominante no primeiro, ele tem pelo menos um azão, pode ser azão, azão ou azão, azinho, e tem no segundo gene apenas alelos recessivos, Bzinho, Bzinho. Então ele é dominante para a primeira característica, recessivo para a segunda. E no verde, a gente tem recessivo sempre no gene A e dominante no gene B. E por fim, o roxo aqui é o único que tem apenas alelos recessivos. Agora, se eu peço numa questão um indivíduo heterozigoto cruzando com outro indivíduo duplo heterozigoto e quer saber qual é a chance de ter filho que seja duplo homozigoto recessivo, preciso construir o quadro? Não. Você vai memorizar essa proporção fenotípica. No caso, sempre que a gente pensar em recessivo para ambas as características, tem que lembrar do 1. E o 1 aqui seria 1 pelo total. Então, 1 dividido por 16. Se ele pedisse, no caso de ervilha, qual é a chance de ter uma ervilha que seja amarela, que é dominante, e lisa, que também é dominante? Eu vou responder 9 e dividir pelo total, 16. Eu não preciso fazer o quadro. Até na prova da UERJ discursiva, se for exatamente esse caso do 9331, você pode escrever apenas 9 para 3, para 3, para 1 e responder o valor de resposta. Agora, que caso é esse que dá para caber o 9331? É sempre que tiver cruzamento de duplo heterozigoto e a pergunta for sobre fenótipo. Porque se não fosse duplo heterozigoto, então se fosse aqui azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com azão, azão, bezão, bezinho, eu vou ter todas essas 4 possibilidades aqui do lado? Não, mas eu vou ter azão, bezão e azão, bezinho. Então, eu teria aqui essas 2 linhas, e eu teria que observar só essas 4 possibilidades aqui. Então, repara que seria diferente. Eu preciso fazer o quadro, porque não é o padrão clássico do 9331, porque nem tem 16 possibilidades, só tem 8. Agora, se fosse pedido, por exemplo, duplo heterozigoto cruzando, mas eu quero saber qual é a chance de nascer um indivíduo com o mesmo genótipo dos pais. Aí eu teria que fazer o quadro e observar que são 4. Aqui nessa linha, aqui escalada de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz, mas aqui nessa diagonal, a gente vai ver que todos são azão, azinho, bezão, bezinho. Então seriam 4 em 16. Mas eu conseguiria descobrir isso só gravando? Eu posso fazer a resposta só gravando isso? Não, tem que fazer o quadro, tá? Então, por isso, tenham cuidado. Mas tendo dito isso, a gente tem, na maioria das questões, 90% das vezes, quando cai a segunda lei de Mendel, segue o 9331. Por quê? Porque quando a gente pensa em Enem, você tem em média 3 minutos por questão. Então, eles não podem botar uma questão muito longa, senão vai te prejudicar nas outras. Então, eles acabam optando por esse padrão. Por isso que é muito importante você gravar esse padrão do 9331. Lembrando, 9 seriam 2 dominantes, ou seja, dominante para a primeira e dominante para a segunda. 3 seria dominante para um, recessivo para outro. O outro 3, recessivo para um, dominante para o outro. E 1 apenas aí de recessivo para ambas as características. Eu tenho dificuldade de fazer o quadro grande. Eu entendo. Quando a gente fala de segunda lei de Mendel básico, até é melhor separar. Só não é bom separar se você tem problema em fazer contas matemáticas, tá? Agora, se você é tranquilo em relação à matemática, até vale a pena separar. Quando a gente fala de tipo sanguíneo, inclusive, eu constantemente separo. Fica mais fácil, mais visual. Como assim separar? Se eu quero aqui a mesma coisa, eu queria a chance de nascer recessivo para ambas as características, e eu tinha um casal de duplo heterozigoto, eu separo, faço um quadro para o gene A, azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Vai ter a chance aqui de 1 em 4 de ser azinho, azinho. E o quadro do B vai ter novamente aqui, ó, bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho, bezinho, bezinho. 1 em 4 de nascer homozigoto recessivo. Como eu quero que os dois aconteçam ao mesmo tempo, é isso e aquilo. Logo, eu vou multiplicar as duas. 1/4 vezes 1/4 vai dar 1 sobre 16. A mesmíssima resposta que a gente observou aqui em cima. Agora, sendo o casal de duplo heterozigoto, gente, não precisava nem fazer quadro grande nem quadrinho. Podia só fazer o 9331. Agora, se fosse qualquer outro, sim, o quadro separado pode ser uma boa solução. Só que tem que lembrar que tem que multiplicar no final as duas possibilidades e tem que ter muito cuidado na matemática, porque eu já vi muito aluno botar aqui 1/4 vezes 1/4 e botar 1/8. E aí tá errado, porque ele não multiplicou, ele somou, tá bom? E somou os denominadores, coisa que nem pode ser feita, tá? Lembrando que somar, você tem que ter o mesmo denominador embaixo. Agora, vamos seguir para a ideia de que a gente às vezes não tem esses alelos no cromossomo diferente. Então, a gente pode encontrar 2 genes no mesmo cromossomo. Só que aí ele não vai seguir a segunda lei de Mendel. Ou seja, tudo isso que a gente conversou até agora só serve quando eles estão nessa configuração. Azão, azinho, bezão, bezinho.
eles precisam estar em cromossomos diferentes. Se eles estiverem no mesmo cromossomo, o que acaba acontecendo? Se eu tenho o Azão ligado aqui ao Bzão e o Azinho ligado ao Bzinho, quais são os gametas que vão acabar sendo produzidos? Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Sempre, sempre. A não ser que aconteça crossing over, permutação. E aí eu posso criar a diferença. Mas aí a gente tem que pensar qual é a chance de acontecer o crossing over. A questão vai ter que te dizer. Então, questões de linkage hoje em dia estão muito em desuso, porque requer uma matemática extra e requer um tempo de cálculo muito grande. Então, dificilmente aparece numa prova pensando em Enem. Ou até numa primeira fase de UERJ ou numa primeira fase de FUVEST. Pode aparecer? Pode. E muitas vezes quando aparece, não aparece a nível de cálculo, aparece a nível de reconhecimento que não segue a segunda lei de Mendel. Tá? Então, caso não houvesse o crossing over, o que é uma grande mentira, porque sempre ocorre pelo menos de uma porcentagem das células, a gente veria apenas gametas Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. E eu já vi, inclusive, questões que falavam de genes ligados e falavam ignorando a existência de crossing over, e aí você vai calcular dessa forma. Agora, é sempre Azão, Bzão e Azinho, Bzinho? Não, vai variar, tá? Então, só passando aqui, ó, repare que para que a gente possa produzir todo esse processo 9331, que aqui está em ervilha, mas visual, a gente precisava deles aleatórios, porque aqui o Azão não consegue ficar com o Bzinho. Então, dificilmente eu teria a formação de um indivíduo que fosse amarelo com o rugoso, porque eu vou sempre ter um Bzão acompanhando. Então, essas possibilidades são mais fáceis e visuais da gente observar e por isso que a gente segue mais. Nos genes ligados, caso eu observe outros diferentes, eu vou acabar tendo aí o caso de permutação. No exemplo aqui em questão, o que a gente está observando? Ó? Quantos são os gametas recombinantes? Apenas 4%. Enquanto que os outros 96% vão ser de gametas não recombinantes. Gametas que a gente chama de parentais, ou seja, que os pais já têm. Mas saiba que não somente é Azão com Bzão, podia ser Azão, Bzinho e aqui Azinho, Bzão. O importante é entender que eles estão ligados. Agora, caso a gente tenha permutação, quais serão aqueles gametas que vão estar sempre mais presentes? O que são iguais aos pais. Então, se aqui é Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, vai ser o gameta Azão, Bzão e o Azinho, Bzinho. Nesse meu exemplo aqui, o que eu coloquei? 10% de Azinho, Bzão e 10% de Azão, Bzinho. Mas repara que é sempre o mesmo padrão. Porque esses cromossomos eles vão se duplicar, depois vão fazer o crossing over e depois vão se separar. Ou seja, eu sempre tenho metade aqui de cada. Sempre se aqui eu tenho 40, aqui eu vou ter 40, aqui se eu tenho 10, eu tenho 10. Mas existe uma questão de arranjo, tá? O arranjo aqui, ele pode ser na sua configuração cis, que é quando os dois dominantes estão do mesmo lado e os dois recessivos estão do mesmo lado, ou pode ser um arranjo trans, que é quando eu tenho misturado aqui o Azão com Bzinho e o Azinho com Bzão. A questão muitas vezes vai te dar essa informação, tá? E repare que aqui no crossing, aquilo que eu queria mostrar para vocês, o cromossomo está duplicado. Aqui ele está na forma simples, aqui ele está duplicando na fase S e depois vai ter, durante a prófase 1, coisa que a gente viu lá em mitose e meiose, a troca, a permuta aqui acontecendo. Nesse caso, o Azinho saiu aqui do cromossomo vermelho e veio para o cromossomo azul, e o Azão sai do azul e vem aqui para o vermelho. Mas ao final da divisão, o que a gente vai observar? Ó? Quais serão os 4 gametas formados? O mais à esquerda aqui, Azão, Bzão. O mais central aqui à esquerda, Azinho, Bzão. O central à direita, Azão, Bzinho. E por fim, o mais à esquerda, Azinho, Bzinho. Então, mais à esquerda, perdão, mais à direita, Azinho, Bzinho. Então repara que a gente sempre vai ter a formação ainda dos gametas parentais. Por isso que eles sempre vão estar em maior quantidade. Porque quando não há crossing, quais são os únicos gametas que vão ser produzidos? Os parentais, Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Mas quando houver crossing naquela célula, ainda assim, a partir de uma única célula que está entrando em meiose, eu só vou ter metade dos gametas de fato gerando gametas recombinantes. Por isso que vai ser sempre uma porcentagem mais baixa. Isso, inclusive, refere-se ao que a gente tem o conceito aqui de taxa de recombinação. O que seria essa taxa de recombinação? É a frequência de gametas recombinantes. Então, ele está falando da taxa total de gametas. Se eu falo que a taxa de crossing é 20%, significa dizer que eu tenho 10% de cada um dos gametas recombinantes, sempre a metade. Lembrar que eles são formados em igual quantidade. Mas se eu pensar em número de células que sofrem permutação, aí é 2 vezes a taxa de permutação. Por quê? O número de células que sofreu seria os 4 finais, né? Ou seja, no final da meiose, lembra que eu tenho 4 células, mas das quais 2 têm os gametas recombinantes. Lembrando, o que está acontecendo com essas 2 da ponta? Ó? É Azão, Bzão e Azinho, Bzinho.
Então, essas aqui, por mais que elas não mostrem gametas recombinantes, elas vieram de uma célula que sofreu crossing over, que sofreu, de fato, a permutação, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado com a leitura em si. Se ele falar que 4 células entraram em permutação, significa dizer que ela gerou quantos gametas? 16 gametas, porque é 4 vezes 4. E aí, desses 16 gametas, quantos são de fato de gametas recombinantes? Tem que lembrar que vai ser metade. Metade vai ser recombinante, porque misturou as cromátides do meio, e a outra metade não vai ser recombinante, tá bom? Muito cuidado com essa diferenciação. Para nossa sorte, a maioria das questões, quando a gente pensa o ERS, o VES, a gente vai ter principalmente a taxa de crossing sendo informada. Então a taxa de crossing é bem direta, vai ser o total de gametas recombinantes para você fazer um cálculo. Agora, em alguns casos, ele pode apresentar a distância entre um gene e outro. E quanto maior a distância, maior a taxa de crossing. Na verdade, a taxa de crossing e a distância são relações diretas, porque a gente não tem como medir, o cromossomo é muito pequeno. Então eles passaram a transformar a unidade de medida em algo que fosse palpável para a gente. Então a gente diz que a distância de um gene e o outro é medido em unidades de recombinação, ou um emisão. E essa unidade de recombinação, ela vai ser exatamente igual à taxa de recombinação. Então se eu falo que eu tenho uma taxa de recombinação de 20%, que eu estou dizendo então que tem 20% de gametas recombinantes, eu vou ter uma distância de 20m, ou 20 UM, que é a unidade de medida, tá? E aí essa distância vai mostrar pra gente também já qual seria a taxa de crossing. Mas quando ele usa o termo distância, raramente ele quer a taxa de crossing. Ele muitas vezes quer montar um mapa gênico, ou seja, ele dá 3 genes diferentes, vamos pensar A, B e C, e ele quer saber qual é a posição de cada um deles. E aí como é que você vai relacionar cada um deles? Você vai pegar aqui o exemplo, 13.2, 6.4 e 18.5. Se eu tenho 3 valores diferentes, eu tenho que entender qual é aquele que mais sofre crossing. É esse que você vai pensar primeiro. Qual é? O 18.5%. Se ele tem a maior taxa de crossing, significa que ele tem a maior distância entre os genes. Então eles são aqueles que você vai colocar na beirada. No caso, é o A para o C. Então fica o A numa ponta, o C na outra. E aonde que eu vou encaixar o terceiro gene? O terceiro gene ele vai ficar no meio. Agora, ele vai ficar mais próximo do C ou vai ficar mais próximo do A? Vai depender da taxa. Aqui, se você observar, ó, A e B tem uma taxa de 13.2 e B e C tem de 6.4. Ou seja, o B aqui está muito mais posicionado para próximo do C, porque tem uma distância de 6.4, do que para o A, que tem uma distância de 13.2. E como é que você tem certeza, a prova real de que você fez certo? Qual vai ser o somatório aqui de 13.2 mais 6.4? Vai ser o total da distância entre os dois, tá? E aí a gente vai ter o resultado final. O cálculo aqui ele não vai estar bem feito. Esse exemplo ele mostra pra gente que existem pequenas variações, o que é verdade. Mas geralmente no vestibular ele não deixa essas variações acontecer. O cálculo dá um número bem bonitinho, bem certinho, tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam que é uma conclusão importante? A frequência total de gametas recombinantes, ela vai revelar já a taxa de crossing, tá? Mas ela vai ser equivalente a metade das células que passaram pelo crossing over. Porque lembrar, para cada 4 células resultantes de uma meiose onde houve crossing, apenas 2 delas é que de fato são gametas recombinantes. E lembrar que a taxa de crossing, ela sempre vai ser igual à quantidade total aí de gametas recombinantes. Vamos pegar um exemplo de como isso pode aparecer. Muitas vezes ele fala assim, um indivíduo com configuração cis, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Se ele é configuração cis, já está sendo indicado correto. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Ou seja, os dominantes estão juntos e os recessivos estão separados. Às vezes ele não fala cis e fala depois o que é. Ele fala, por exemplo, um indivíduo duplo heterozigoto de configuração cis. Aí nesse caso, ele é Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Se fosse trans, seria Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Mas vamos supor que ele é um indivíduo cis e que tem uma taxa de crossing de 20%. Ele cruza com um indivíduo que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Pensa bem, o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, vai mudar alguma coisa nos gametas dele, o crossing over acontecendo? Não. Porque se troca um igual pelo igual, vai ficar elas por elas.
Em geral, quando a questão é de linkage, ela sempre bota o indivíduo duplo homozigoto para cruzar, para simplificar a parte da conta. Então, qual é o gameta que o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho vai fazer? Independente de estar em cromossomos diferentes, independente de ser linkage ou não, independente de taxa de crossing. É sempre Azinho, Bzinho. Então, dele eu já sei. Agora, o que o indivíduo cis aqui vai mandar? E aí vamos pensar. Se ele é Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, a maioria dos gametas dele serão Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Mas quantos por cento? Ele falou que a taxa de crossing era de 20%. Então, 80%, o que falta para chegar a 100, são de gametas não recombinantes, gametas parentais, 40-40. E de gametas recombinantes diferentes, 20%, 10 cada um. 10 de Azão Bzinho, 10 de Azinho Bzão. Então, se ele perguntasse para você qual é a chance de fazer um indivíduo que é, assim como um dos pais, duplo homozigoto. O Azinho Bzinho a gente já tem, então tá lá. Agora eu quero saber qual é a chance desse indivíduo aqui produzir um gameta também Azinho Bzinho. Qual vai ser a chance? 40%. Pronto, respondeu. Qual foi a dificuldade da questão? Porque parece que linkage é muito complexo, mas nem sempre é. A dificuldade foi entender primeiro que era linkage, então tem que considerar a permutação. Outra dificuldade é entender o que é o cis, o que é o trans. Então lembrar que o cis da química é quando os dois iguais estão do mesmo lado, e o trans é quando está trocado. E a dificuldade final foi entender que a taxa de crossing refere-se sempre à quantidade de gametas recombinantes. Então, se você entender o linguajar aqui do linkage, não é algo tão difícil assim. Na verdade, muitas vezes facilita. Por quê? Ele não vai dar dois indivíduos que estão fazendo aí crossing. Ele geralmente só vai dar um e você vai ter só dificuldade em relação a esse ser vivo, tá? Tendo dito isso, é um conteúdo que está muito, mas muito em desuso, tá? Porque é uma matemática chata e é um tipo de cálculo que não é muito realista, tá? Por quê? A gente não consegue prever tão bem essa questão do crossing. E só uma dúvida que talvez tenha ficado, eu me perguntava muito isso, por que quanto maior a distância, maior a chance de crossing? Porque quando os dois estão muito próximos, vamos voltar aqui para essa imagem, ó, como acontece aqui, a chance do crossing acabar levando os dois, fosse até aqui embaixo, o crossing teria puxado tanto o Azinho quanto o Bzinho para cá. Então tem que ser uma taxa de crossing, um crossing que acontece que separa os dois. E aí, quanto mais próximos eles estejam, mais difícil disso acontecer. Quanto mais distante, maior a chance disso acontecer, tá? Mas vejam que o crossing, sim, ele vai manifestar uma diferença na prole do indivíduo. Mas não é uma diferença tão simples assim de ser calculada, e por isso que os vestibulares não são tão fãs desse tipo de questão, tá bom? No mais, por hoje é só. Hoje a aulinha era melhor, eu só queria comparar bem essa questão de segunda lei com linkage. A gente se vê numa próxima, então até. Valeu!